Hoje eu tenho uma palavra para você que está aqui em Lucas capítulo de número 14, e eu quero ler a partir do versículo 16. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar, repita comigo, avisar os convidados. Para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a recusar-se, em outra tradução, a darem desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e precisei vê-lo. Rogo-te que me tenha por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenha por desculpado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltou o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para ruas e becos de cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois ele disse, o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram, repita comigo, convidados, provará a minha ceia. Versículo de número 26. Se alguém vir a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Bom, quem esteve aqui domingo ouviu uma palavra que eu diria uma das mais importantes que eu ministrei esse ano. Graças a Deus, temos hoje nossa página no Facebook e a opção de assisti-la novamente. Então, assim que o Isaías conseguir editá-la e colocá-la na nossa página, eu te aconselho a ir lá e ouvir essa mensagem que foi ministrada aqui domingo. Te aconselho a fazer isso. Ouvi-la atentamente. O texto de hoje, ele nos mostra uma realidade espiritual em nossas vidas, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor, ele traz uma ilustração fazendo uma comparação do reino de Deus. Jesus, ele está contando uma parábola, uma história, para fazer uma comparação de como as pessoas em relação ao reino de Deus. E por nós termos uma cultura sul-americana, por vivermos em um continente que não é do Oriente Médio, não vivimos numa cultura do Oriente Médio, nós perdemos muitas vezes se nós não estudarmos o que é essa parábola nos dias dele. Então, naqueles dias de Jesus, não tinha hoje essa facilidade que nós temos de convidar pessoas através de redes sociais, de enviar convites, correios, Sedex, Facebook, WhatsApp, não tinha essa. E no Oriente Médio, quando se ia fazer uma festa, com antecedência se convidava as pessoas. Com antecedência se ia e dizia para as pessoas: tal e tal dia haverá uma ceia, uma festa, eu darei uma festa. Aí observa que o texto diz que era costume do dono da festa, um dia antes da festa ou 2 dias, ir e ratificar, enfatizar o convite, dizer para as pessoas: ora, a festa é amanhã. Mas aquele senhor, ele já havia organizado a festa, ele já estava contando com os convidados, ele já tinha organizado a sua ceia, porque afinal de contas já haviam sido convidados, já haviam dado a certeza que estariam, já haviam declarado que estariam presentes, eles já teriam avisado antecipadamente que seriam convidados, eles já teriam dado as suas palavras, e agora era a hora. O convidado, o dono da festa, prepara a sua ceia, prepara a sua festa, coloca as cadeiras, organiza, e agora ele manda os seus empregados, os seus servos avisar os convidados. Não eram pessoas que estavam eram os convidados. E a Bíblia diz que os servos daquele senhor, quando chega naqueles camaradas, e vai dizer para eles: olha, a festa é amanhã. Aí alguém diz o seguinte, presta atenção:
eu comprei uma junta de bois. Outro diz, eu comprei uma terra, eu preciso ir vê-la. Mas você sabe que se você comprou uma terra hoje, você tem a opção de vê-la amanhã, depois de amanhã, você tem opção para isso. O outro diz, eu comprei uma junta de bois e eu preciso vê-las, porque quem comprava uma junta de bois era parar a terra, então o cara tinha que experimentar a junta de bois. Também podia fazer isso no outro dia. O outro disse, eu casei, era só levar a esposa. E aí o servo volta e fala, os convidados disseram que não vão vir à festa, porque um disse que comprou um terreno, vai ver, o outro disse que comprou uma junta de boi, tem que experimentar, e o outro disse que casou e não pode vir. Bom, primeira coisa que eu quero ensinar com vocês essa palavra é que muitas coisas Deus nos fala e Ele requer obediência imediata, porque é coisa que nós temos que fazer na hora. Mas muitas coisas Deus nos fala que vai demorar dias para Ele nos requerer ela. Muitas coisas Deus nos fala que vai demorar até alguns dias para Ele nos pedir aquelas coisas. Há muitas coisas que Deus nos diz agora, por exemplo, às vezes Deus avisa alguém, eu tenho uma obra missionária na tua vida, então se prepare para isso. Então você já foi avisado para Ele e cabe você agora se preparar como Ele te orientou. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus, com um mês Deus me disse, come da minha palavra que eu te farei uma evangelista. Demorou 12 anos. Eu lendo livros, lendo Bíblia, não sei quantas vezes, lia, relia. Minha esposa é testemunha que muitas das vezes ela deitada na cama, eu numa mesa lendo a Bíblia, minha vida era ler a Bíblia. Eu gasto muito dinheiro com livros, às vezes eu falo com ela, você quer me dar um presente? Deixa eu comprar um livro. Eu preciso comprar um livro, eu já encomendei, inclusive encomendei uma Bíblia, um livro, eu preciso pegar lá na CBA. Mas Deus havia me avisado. Agora imagine você, desde quando Ele me falou, eu não lesse, eu não pegasse livro, eu não fizesse nada disso, e um belo dia Ele diz, agora eu vou te usar, e eu viesse pregar aqui e eu falasse, e agora? Eu não conheço nem onde está Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu não sei. Então, há muita coisa que Deus fala com você. Ele já te convidou, Ele já te chamou, Ele já te disse, mas isso vai demorar alguns dias. Mas o Senhor, Ele é cuidadoso, Ele nunca te pega de surpresa. Ele sempre te avisa antecipadamente, Ele sempre te alerta antecipadamente, Ele sempre toma o cuidado. Deus é cuidadoso quanto a isso, Deus é organizado. Ele ia dar uma festa, então Ele vai, convida as pessoas, avisa o dia, organiza a festa, coloca a mesa, coloca tudo, e agora Ele manda avisar, a festa é amanhã. Mas como tem gente displicente, desorganizado, como tem gente relaxado com as coisas de Deus. Deus te deu uma ordem, Ele não vai ficar em cima de você. Para Ele, você vai obedecê-lo. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão, presta muita atenção, irmãos, muitas coisas, eu já disse, Deus nos fala na hora, muitas coisas Deus nos fala, existe um determinado tempo, e é nesse tempo que você vai mostrar a sua obediência a Ele ou não. Deus disse para Abraão, vai e mata o teu filho. Aí Deus disse lá no Monte Moriá, se Deus fala para Abraão, sai ali agora e mata, seria fácil, mas Abraão demorou 3 dias caminhando. Imagina o que é 3 dias caminhar, sabendo que você vai sacrificar o seu filho. Você tem muito tempo para não fazer. A Bíblia diz que Deus chamou Saul e falou, vai lá e destrói totalmente os amalequitas, mata o rei dele, mata os bois, mata tudo, e ele precisou simplesmente de algumas horas para fazer diferente do que Deus mandou. Foi lá, popou o rei, popou as ovelhas e voltou, popou, e Deus disse para ele, rapaz, o que eu te mandei fazer? Eu fiz o que o Senhor mandou. Mas como assim? Não foi isso que eu te mandei fazer. Então há muitas coisas que Deus fala comigo e com você, que elas vão ter dias. Mas desde quando o Senhor nos avisou e nos falou, o que Ele espera é que estejamos prontos na hora que Ele nos chamar.
Que nós estejamos atentos na hora que Ele dizer, vem. E a gente sabe que não é sempre o que acontece. A Bíblia diz que esses convidados, agora eu vou para o segundo ponto, presta bem atenção porque você já viveu isso, os líderes aqui, aqueles que são líderes na igreja já passaram por isso. Na hora que o Senhor mandou convidá-los, eles não tinham uma justificativa, eles tinham uma desculpa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você já viu aquela pessoa que você fala, vamos na igreja, e ela dá uma justificativa assim, que você olha e fala, mas poderia fazer isso outro dia, cara. Poderia fazer isso a hora, por que se ocupou com isso logo agora? Por que ocupou? Vai para minha ceia. Não, eu comprei um terreno. Ué, mas poderia ir ver amanhã. Mas foi ver o terreno. Eu comprei uma junta de bois, poderia experimentar amanhã, mas não, foi dar atenção à junta de bois. Eu casei, era só levar a esposa, mas foi curtir o casamento. Observa que essas pessoas não estão adulterando, elas não estão se prostituindo, elas simplesmente estão se agarrando a algum tipo de desculpa para não fazer o que Deus mandou fazer. Isso já aconteceu comigo. Eu estava na regional e nós tínhamos que ir na ceia, no Mandaqui, eu morava em Atibaia. E o pneu do meu carro estava ruim. Mas na verdade, eu estava insatisfeito porque a regional não me ajudava, não comprava pneus. E eu estava trabalhando com um carro na obra de Deus, numa estrada de chão, em Atibaia. Então eu criei uma desculpa no meu coração. Eu disse, eu não vou na ceia. Eu falei com a Fernanda, não vamos porque o pneu está careca. Então nós não vamos na ceia. Mas na verdade dava para ir. Mas eu criei uma desculpa. E eu achei que simplesmente com aquela desculpa o meu problema seria resolvido. E logo na segunda-feira tinha uma reunião de obreiros, uma reunião da regional. E eu fui para aquela reunião com a Fernanda. Quando sentamos ali no meio dos pastores, pastor Joel, ele estava sentado, a gente estava no arredor, havia muitos pastores ali, ele disse, irmãos, me dê licença. O André é novo na regional, mas eu preciso dar uma orientação a ele. Ele me perguntou, por que você não veio na ceia ontem? Eu disse, porque o pneu do meu carro estava careca. Ele disse, vai continuar. E ele disse para mim, e eu achava que eu estava tão cheio de razão, que ele entenderia o meu lado. Ele disse, vai continuar. Eu sou um pastor hoje bem sucedido porque eu morava no Paraná. Muitas das vezes a convenção marcava trabalhos aqui em São Paulo e eu tinha que tirar dinheiro de onde eu não tinha para entrar no ônibus e vir para São Paulo. Às vezes tirava das minhas filhas para cumprir os meus compromissos no reino de Deus. E você não foi capaz de pegar um ônibus em Atibaia, que é ao lado aqui do Mandaqui, para vir. Enquanto você viver assim, Deus não vai te dar nada. Você não vai ter nada dele. Se você entrasse no ônibus e não olhasse para a dificuldade e continuasse servindo, ele ia abençoar a sua vida. Quantas pessoas estão cheias de desculpinhas para não fazer o que Deus mandou? Citando aqui um exemplo, um dia no Ministério de Louvor, nós tínhamos ensaio, um dos irmãos disse, eu não posso estar no ensaio. Por quê? Eu não tenho combustível. E eu disse, qual é a distância que tem de Pirassununga a Santa Fé? Pega uma bicicleta e vem de bicicleta. Isso não é justificativa para não estar. Muitas das vezes nós começamos, irmãos, a nos tornar tão preguiçosos, tão displicentes, que nós usamos qualquer coisinha. Eu não lavei a casa hoje, eu não dei a faxina. Isso aconteceu agora no começo do culto. Eu disse, olha, a Jéssica não veio, o Renato não veio porque está trabalhando. E olha quantos irmãos estão aqui com a camisa da loja que nem tomaram banho e nem passaram em suas casas. Para estarem aqui. Você observa que no reino de Deus algumas pessoas se agarram a algumas coisas para não fazer o que Deus mandou. Isso é a pior coisa que pode existir. Você busca motivos, você fala, mas meu querido, por que você não pode estar? Eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E você sabe que são compromissos que dão para adiar, são coisas que não são prioridades, são coisas que dá para mudar dia, são coisas... Irmãos, Deus sabe, eu e minha esposa estamos planejando uma férias, uns dias que nós queremos ir no Rio de Janeiro, na nossa terra natal. Mas a gente tem que sempre deixar isso para segundo plano. Às vezes, para ver o nosso filho em São Paulo, temos que deixar para segundo plano. Porque vem agora a campanha,
Vem dias de busca, vem o dia de avivamento, nos dias do retiro, no carnaval, depois vem a reunião da regional, e se sobrar tempo eu vou. Mas Deus me chamou no ano de 97, quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu sabia o que estava fazendo, eu fui convidado já faz tempo. Agora, quantas pessoas já ouviram a voz de Deus? Deus já disse para eles, se preparem. Deus já disse para eles, se preparem, tem um tempo de preparação. Olha, vai haver isso na tua vida, vai acontecer isso na tua vida, eu vou fazer isso na tua vida. E para Deus o que Ele está esperando é que você não se agarrou nas suas coisas, mas que você está se preparando, que você está com uma expectativa. Mas a Bíblia diz que na hora da ceia, muitas das vezes a gente vê a saúde espiritual das pessoas é quando se marca compromissos na igreja. Não posso estar porque eu vou fazer isso. Não posso estar porque eu tenho aquele compromisso. E Jesus foi bem claro. Olha o que está aqui no versículo... Versículo 14. No versículo de 26. Capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Minha família. Eu estou em família. É uma boa justificativa para nós não fazermos o que Deus manda. É uma boa desculpa para não fazer. Jesus ele está dizendo, as prioridades do reino não podem, em hipótese alguma, estar abaixo de família. É o que está escrito aí. Se você não aborrecer certas pessoas para assumir o compromisso comigo, você não pode ser o meu discípulo. E é tão interessante de algumas pessoas que Deus avisou o plano com elas, e elas não estão se preparando. Isso é muito sério. Elas estão esperando a hora chegar, mas na hora que a hora chegar, elas não vão estar preparadas. Porque há coisas que Deus fala conosco que elas são imediatas, as coisas que Deus fala conosco que nós vamos ter que obedecer, mas há coisas que Deus já falou com você, que Ele espera que você esteja preparado para a hora certa. Que Ele espere que você esteja pronto na hora que Ele chamar. As pessoas ouvem e elas não prestam atenção. Elas não entendem no que é falado. Jesus disse que alguns priorizam suas vidas, priorizam os seus interesses, priorizam as suas coisas. Olhem para mim. Priorizam suas vidas. Jesus disse que as pessoas, como é que você sabe que as pessoas estão colocando sua vida em primeiro lugar? Não é na hora que elas estão no dia a dia, é na hora que elas são chamadas. É convites como esse, como a vigília, é dias de campanha, é dias de avivamento que você diz para as pessoas, é agora, chegou o momento. Mas cadê fulano? Cadê ciclano? Não, eu tinha que fazer isso aqui. Eu tinha que fazer aquilo lá. Eu tinha que me ocupar com isso aqui. E Jesus ele está sendo bem claro, isso não desqualifica para discípulo dele. Você pode ser um crente, você pode ser aí um religioso, mas discípulo nunca. Porque o discípulo ele não prioriza a sua vida. Jesus ele chegou a dizer, ele diz, olha, você vai ter que desagradar você mesmo, porque ele usa, eu preguei sobre isso domingo, eu não vou repetir isso. Eu quase vim disposto a repetir. Eu nunca repeti tanta mensagem igual eu tive que repetir esses dias. Eu nunca fui tão repetitivo naquilo que eu falo. Mas ele disse, é impossível você me agradar tentando agradar a si própria, família, parente. Você vai ter que desagradar muitas pessoas se quiser me obedecer. A grande marca de um discípulo de Jesus e de uma vida espiritual autêntica é a capacidade de desprendimento de qualquer coisa na sua vida, de qualquer situação que surgir. Ele é capaz de dizer não, porque o meu Senhor me chamou. E o que nós olhamos é que algumas pessoas já ouviram o que Deus tem com elas lá atrás, já sabem, mas o que estão fazendo com aquilo que Deus falou? Estão paradas, estagnadas, entregues. Deus nos dá, irmãos, Deus nos dá bem financeiros. Escuta aqui, Deus nos dá, nós aprendemos isso lá no retiro do ano passado. Deus coloca bens nas nossas mãos para servi-lo.
Muita gente aqui está servindo os bens, servindo o dinheiro, escravo daquilo que Deus está dando. Deus havia falado, o Senhor havia convidado. Ele não estava falando, gente, com gente que não era avisada. Escute aqui. Ele não estava conversando com pessoas que não sabiam. A Bíblia diz que eles já tinham sido avisados, já tinham sido chamados com antecedência. Não era algo surpresa, mas naquele período eles fizeram uma programação. Naquele período apareceu uma programação, e é aí que você entende como é que está a vida espiritual, porque aquele que é convidado, mesmo que ele seja chamado aqui ele continua ainda disposto, mas muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós fazemos isso uns com os outros. Eu participei de um casamento este ano, e foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. Eu e a Fernanda. Eu fui convidado para fazer o casamento e eu tive uma luta, porque eu tinha dias que eu estava jejuando. Eu ia para um casamento, tinha um churrasco e eu estava em jejum. Dias prolongados de jejum sem comer. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou nesse casamento, vai ter cheiro de churrasco, o noivo vai me oferecer comida, a noiva, mas eu vou avisar eles que eu estou em jejum e simplesmente eu não vou comer nada, para eles entenderem, mas eu preciso ir. E fui para aquele casamento. E olha, estava marcada a cerimônia para 8 horas. A noiva estava lá dentro. Estava por lá de fora eu, a Fernanda, a mãe, o marido, os filhos. E o irmão. Deu 8h30, estávamos nós ali. As mesas tudo arrumadas, cadeiras, muita comida, muitas mesas reservadas. Deu 9 horas, a noiva estava lá dentro. 9h30 ela estava lá e só nós estávamos ali por lá de fora. Não teve jeito, alguém avisou ela, você vai ter que sair porque não veio ninguém para o seu casamento. Eu não estou brincando, não. E ela saiu lá de dentro humilhada, chorando. As mesas tudo vazias. E ela me chega ali em frente o altar chorando e eu disse para ela, fique tranquila, Jesus está aqui. Mas não foi o suficiente. Naquele dia, ela teve noção, quem são os meus amigos? O que aquelas pessoas poderiam dizer para não estar numa cerimônia de casamento de alguém que ela diz amiga? Presta bem atenção nisso, porque você já passou por isso muitas vezes. As pessoas simplesmente desmarcam os compromissos. As pessoas contaram com elas, fizeram conta com elas, e ali estava aquela noiva sozinha. A Bíblia diz que aquele senhor da festa, ele ficou irado, ele disse, esses eu não quero nem relacionamento, porque no Oriente Médio, desprezar o convite de alguém era romper com a amizade. No Oriente Médio era inaceitável que se você dissesse amigo de alguém, e você não comparecesse na festa, a não ser por uma justificativa bem plausível, mas uma desculpa não. Uma desculpa não era aceitável. Quando o servo chegou para aquele senhor e disse, fulano não pôde vir que ele comprou um campo. Logo o senhor pensou, mas comprou um campo, o que tem a ver com isso? O outro comprou uma junta de boi, mas o que tem a ver com isso? O outro, e aí o que ele pensa? Fiz muita comida, vai estragar, fiz muita coisa aqui, Vocês lembram da nossa cruzada? Quem lembra? Quantas coisas sobraram e estragaram? Mas o convite foi feito. O convite foi propagado, as cadeiras foram colocadas. O evento foi feito. Te garanto que muitos, quando viram, disseram, estarei lá, quero estar, opa, vai ser bênção, vou ouvir missões, vou fazer isso. Pessoas me mandaram mensagens. Mas entre o chamado de Deus e entre aquilo que ia acontecer, muitos se perderam no meio do caminho, se ocupando com coisas dessa vida e com seus próprios negócios, e no dia não foram. Como é que você se sentiria se ao fazer e convidar pessoas e organizar uma festa, alugar mesas, dar um banquete, aquelas pessoas a quem você conta com elas, que você sabe, não comparecessem, e pior, quando você perguntasse por que não foram, elas disseram, simplesmente eu fui ver minhas galinhas no terreiro e fui dar milho para elas. É sério, eu cismei de pescar. Quantas vezes eu escuto isso como pastor? Irmão, por que você não foi no culto domingo? Ah, eu cismei de ficar em casa, ou eu cismei de ir para casa de um parente, eu cismei disso. Ontem Deus havia me dado uma mensagem, não essa.
E eu estava com a minha coluna terrivelmente inflamada. Não estava conseguindo colocar os pés no chão. Só que eu estava com a coluna inflamada desde de manhã. A Fernanda me chamou para ir no hospital tomar uma injeção. Quando foi se aproximando, na hora do culto, eu cismei. Vou no hospital tomar injeção, vou pedir alguém para pregar. Aí eu pensei, como nós somos terríveis. Fiquei o dia inteiro, não tomei injeção, mas agora, na hora do culto, eu vou tomar injeção. Você sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas, quando não querem, elas, em vez de falar que não quer, elas dão desculpa. Aqueles homens não queriam estar na festa, essa era a realidade. E eles simplesmente deram uma desculpa. Eu comprei uma junta de boi, mas não queriam ir. Muitas pessoas, quando não querem, elas não têm coragem de falar, eu não quero. Elas se agarram a um compromisso, a uma coisa, para dar uma desculpa de dizer que eu não posso estar. E eu disse para mim mesmo, eu tive o dia inteiro para tomar uma injeção. Agora, na hora do culto, eu vou para o hospital? Não, eu vou sentindo dor. E eu sentei no sofá, eu não estava conseguindo levantar, e eu disse, como eu vou dirigir até o Malamã? Fui lá, peguei um remédio de 750 miligramas, um de 500, outro de 250, me deu azia, me deu dor no estômago, mas na hora a dor passou, fui para a igreja, preguei, e cheguei em casa, era meia-noite e pouco, só fazendo as coisas de Deus. Mas quantas pessoas tá com a dor de cabeça o dia inteiro, mas a hora de ir na Santa Casa é na hora do culto, porque não quer vir à igreja. Há pessoas, irmão, e o diabo, ele é mestre para nos dar esse tipo de coisa. Olha, eu não posso, porque isso, porque aquilo. A gente que está aqui na igreja sabe, oh, isso aí não é desculpa, isso aí não é motivo. Mas a pessoa está se agarrando atrás de uma estratégia. Ela não quer estar, ao invés dela dizer que não quer, ela dá uma desculpa, não uma justificativa. Forte isso, né? Tantas pessoas que eu conheço que Deus os chamou, mas no percurso se ocuparam com outras coisas. E a Bíblia diz que isso tira a nossa qualificação para ser discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele é desprendido. Discípulo de Jesus, chamou, ele entende. Isso aqui é prioridade. O reino de Deus é prioridade. Conheço tantas irmãs que deixam de dar faxina em casa, cuidar de muitas coisas para estar aqui. Algumas não. Hoje, culto? Não, vou fazer a faxina. Hoje é isso, eu vou fazer aquilo. E não priorizam o reino de Deus. A Bíblia diz que no Oriente Médio isso era suficiente para romper a amizade. Era rompido a amizade. Nós estávamos aqui no domingo. Eu acredito que muitos de vocês não puderam estar aqui porque foi se ocupar com a ceia de Natal. Mas aqui na igreja, quando eu cheguei, aqui na igreja nós tínhamos um compromisso na casa da Alex e Samuel de fazer a nossa ceia lá, e a Alex estava realmente ocupada, ela precisava fazer algumas coisas. Ela disse, pastor, vou em casa, eu vou sair antes do culto acabar porque eu preciso arrumar umas coisas. Eu falei, deixa tudo de lado. A gente arruma comida até 1h da manhã, a gente faz o que tem que fazer depois, cultue ao Senhor, busca Ele. E foi um baita de um culto da presença de Deus e da palavra de Deus aqui. Alguns não. Eu tenho que fazer o pudim, eu tenho que fazer isso. Infeliz. Miserável. Desculpa, você não está aguentando vir, você está se agarrando a desculpas para não servir a Deus. Se agarrando em coisas para não servi-lo. E quando terminar o culto, eu não quero saber não, irmão. Estou pregando aqui, ó. Estou falando, eu não sei nem quem. Não vem botar na cabeça que eu estou jogando dinheiro para você, que eu não sei quem. Mas termina o culto, eu estava com dor de barriga, eu não quero saber. Não me interessa isso, eu estou pregando a palavra. Porque as pessoas vêm. Não, o senhor não entende, não sei o quê. É sempre assim, eu falo, para, não me interessa, eu só preguei, eu estou aqui, estou de bem, amém? Mas o que acontece, a gente tem que entender, é que Deus já falou coisas com você. Escute bem o que eu estou falando. E tem um tempo, Ele já te convidou. Presta bem atenção, Ele já te convidou. Você já foi avisado, você disse sim. Sim. Só que uma hora Ele vai chegar e vai dizer, é amanhã. E aí, meu irmão? Aí não adianta você falar. Olha, algumas pessoas na igreja, eu tenho até medo de citar, porque depois você cita que o inimigo é sujo. Um dia eu cheguei na casa do Tiago e falei, vamos fazer uma mudança? Ele tinha entornado um esterco lá no chão. Pensa numa bosta fedorenta. Ele pisou com a bota naquele esterco ali. Eu falei, Tiago, você está morto. Você está fedendo em vida, cara, porque
Entrou dentro do carro, eu não aguentava. Falei, mas que esterco é esse? Você é humano? Não, estava lá um tempão lá em casa. Falei, o povo não vai aguentar amanhã, o sol vai sair, vai matar todo mundo lá. Mas ele foi fazer a mudança. Ele poderia falar, e eu ia reconhecer, dizer, não, irmão, realmente fica aí, pelo amor de Deus, fica aí. Porque quando ele entrou no carro, até me arrependi. Falei, não, pode, fica aí. Não sei o que você pisou, fica aí, pelo amor de Deus, toma um banho. Mas ele foi fazer a mudança. A característica de um servo de Deus é essa. Ele está lá, está ocupado com um monte de coisa, você diz, epa, lembra daquela visita, daquela oração, daquele compromisso, lembra daquele culto? Na hora ele deixa tudo aí. Dá para fazer isso outro dia. Dá para pintar a porta outro dia, dá para pintar. Uma vez na Atibaia fomos fazer um evangelismo, vamos. Aí uma irmã disse, irmão, não posso ir porque todo não sei o quê. Aí fomos fazer um evangelismo, depois fomos buscar uma coisa na casa da irmã, estava pintando a porta de casa. Falei, meu Deus do céu. O ser humano, ele se agarra em desculpas. Só que para mim, para você, presta bem atenção, quando nós fazemos isso em relação a Deus, a gente acha que não tem consequência. Esse é o nosso problema, porque a gente fala assim, tem mais gente mesmo, Deus chama outros, Deus não te chamou à toa, querido. Ele não convidou você à toa. No Oriente Médio, isso era suficiente para romper a amizade. Se ponha no lugar do Senhor da ceia. Você gasta seu dinheiro, organiza cadeiras, aluga as cadeiras, aluga o bufete, aluga bufete, que sei lá como é que chama isso, e aluga tudo, organiza tudo. De repente, por que o João não veio? O João comprou uma galinha carijó e queria saber se ela ia pular o muro ou não ia pular. Aí você fala, mas por que não prendeu, não amarrou o pé? O outro fulano comprou o carro hoje e cismou de dar uma volta para ver se o carro é bom. Mas por que não fez isso depois do culto? Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nos deparamos com isso? E a Bíblia diz que isso vão tirar pessoas do céu. Tais pessoas não entram no reino dos céus. Não está falando que adulteraram, não está falando que pecaram, estão falando que são pessoas displicentes, descompromissadas e acostumadas a não honrar os compromissos que fazem. O que Deus já disse para você fazer. Eu guardo coisas que Deus falou comigo. Até hoje, essa palavra, come da minha palavra. 20 anos se passaram. Eu continuo lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. Até hoje. Agora, quantas pessoas Deus já falou com eles aqui e no meio do caminho se ocuparam com outras coisas? Se ocuparam com outras coisas, estão ocupados. Senhor, abre a porta de um trabalho, porque se eu abrir a porta do trabalho, eu vou poder te servir, eu vou poder dedicar uma lábia, acha que passou uma lábia em Deus. Tem gente esse ano, escute o que eu vou te dizer, que vai precisar ficar sem emprego para servir a Deus. Vai precisar pegar a cesta básica na igreja, vai precisar ser jogado na tribulação para servir a Deus, porque só assim não consegue lidar com os compromissos e com o reino de Deus. Quando Deus abre uma porta para ele se perde com aquilo que Deus deu, perde a visão, perde a direção, esquece do plano e do propósito. A Bíblia diz, sai agora e obriga a entrar. Minha casa está vazia, ela precisa ficar cheia. É bíblico isso, é evangelismo. O Senhor está dizendo, minha casa está vazia. Minha casa está sem espaço. Sai agora e chama as pessoas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar se escondendo atrás de uma desculpa, irmãos. Para não dizer não para Deus. Porque dizer não para Deus, pouco de nós tem coragem. Ontem eu perguntei no Malamã quantos não amavam a Deus. 2 irmãos levantou a mão. Alguns ficaram espantados com isso. Mas só vai entender quem ouvir a palavra de domingo. Não adianta eu ministrar isso hoje. Quantas coisas Deus falou com você lá atrás. E Deus, Ele está se organizando. A pergunta é, você está se organizando? Porque Deus, Ele está preparando tudo para você. Quando Deus me chamou para missões, meu irmão, eu estava com um carro com documento atrasado. Eu estava em situações da minha vida que não dava.
Virei para Fernando e disse, como vamos viajar com o documento do carro atrasado? Como é que vamos fazer isso? Vendi os móveis dentro de casa, paguei o documento, passei um aperto que não precisava passar, mas obedeci, mas quase não pude obedecer. Porque entre o dia que ele falou e entre a hora dele fazer, eu não estava atento. Quantas pessoas ouvem Deus falar? No começo do mês eu disse o quê? Passa o Natal com a tua família, mas na vigília da virada vai ter uma ceia só. Vamos estar juntos na igreja. Observa só, depois você me fala. Que entre o que a gente ouve e entre a hora que chega no meio do caminho, a gente se ocupa. Com nossos planos, Jesus está dizendo, aquele que prioriza a sua vida em prol do reino de Deus não é digno de mim. É isso, não tem negociação, não tem brincadeira. Igreja e reino de Deus é esse. Muitas pessoas, eles pensam que não dá nada, não dá BO. Cuidado com isso, irmão. Isso não desqualifica, isso não desaprova, isso nos tira do reino de Deus. O que Deus já falou com você lá atrás e como você está reagindo ao que Ele falou. O que Deus já te avisou e como você está se posicionando. Ou você já criou uma desculpa, porque muitos criam uma desculpa. Eu já sei o que eu vou dizer na hora que me chamar. Mas Deus já te avisou, já falou com você, já te disse o que deveria ser feito. E o que Deus espera é um resultado de fé e de obediência, porque você já foi convidado. Por isso que a Bíblia diz, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Porque entre o que Deus falou e entre a hora de obedecer, aí é que está a diferença. Porque na hora de obedecer, às vezes pintou um compromisso, lembramos de alguma coisa, tem algo da nossa própria vida e a gente fala, e agora? Ou eu me desagrado, mudo toda a rotina da minha vida para obedecer a Deus, ou eu faço a minha vontade. Observe se não é isso que acontece. Preste atenção e me diga, vá para casa e medite. Estava ontem o Senhor me dando essa palavra, falando comigo dessa palavra. Tantos que Deus já convidou para ser missionários, pastores, evangelistas. Tantos homens e mulheres de Deus que Deus disse para a vida deles, olha, me busca, come da minha palavra, se dediquem. E eles estão aí fazendo tudo diferente. Contei para vocês a história de um dia, Deus falou com um pastor na igreja, vai na casa da fulana, em tal rua, em tal lugar, e diga para ela que eu vim buscar, fala assim, eu vim buscar o evangelista, o pastor e o missionário. O Senhor está precisando deles. E aí, o irmão chegou lá, bateu na porta daquela mulher que havia se desviado, tinha voltado para Jesus pouco tempo, e disse, irmão, eu vim aqui, eu estava orando, e Deus me mandou buscar o evangelista, o pastor e o missionário na sua casa. E ela disse, mas como assim? Você tem filhos? Porque Deus me disse que tem aqui um evangelista, um pastor e um missionário. Ela disse, mas eu não tenho filhos. Eu disse, irmã, mas Deus falou nitidamente comigo, não pode ser que eu esteja errado. Então Deus a lembrou que no tempo que ela havia desviado e no tempo de desobediência, Deus falou que teria 3 ministros na vida dela. Ela se desviou e cometeu aborto naquele período de 3 filhos dela. Agora Deus estava requerendo. É muito sério isso. Deus, ele tem uma organização. A Bíblia diz que quando Deus fez a terra, ele planejou. Quando ele chamou essa igreja e te chamou para cá, ele fez um plano com você. Ele te estabeleceu, você é membro do corpo. Há um planejamento. Deus conta com você. Ele faz planos com você. Ele tem um lugar para te encaixar. Você não está aqui solto, não é por acaso. Você não foi chamado para viver a sua vida. Mas quantos na hora que Deus disser, é agora, é nessa hora que nós vamos ver. Como você se sentiria se no dia do teu casamento, aquela pessoa que você considera o seu amigo mais próximo, dissesse que não foi no teu casamento porque simplesmente não estava afim? Que sentimento você teria? Qual seria a reação em você?
Se você organizasse uma festa e dissesse, essa festa é uma festa da minha vida, onde eu vou celebrar muita coisa, eu quero agradecer a Deus por muita coisa, e convido os seus amigos, de repente alguém chega para você e diz, fulano falou que não pode vir, porque ele preferiu olhar o motor do carro dele e limpar o carro, fazer uma limpeza. O outro falou que não pode vir, que comprou um cavalo e cismou de saber se ele é machador, se ele é tropeiro. Então, como é que você ia reagir com essa notícia? Vendo a mesa que você alugou, o monte de comida que você fez. Que sentimento isso lhe traria? A Bíblia diz que aquele Senhor disse, esses não entram mais no meu reino, na minha ceia, esses acabaram. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja que Deus já rejeitou eles. Muita gente dentro da igreja são crentes, não saíram. Mas Deus já disse, com esses eu não conto mais. Ele simplesmente os ignorou. Porque Deus faz isso. Houve 2 pessoas no Novo Testamento que morreram. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel, rejeitou Caim. Há muitas pessoas que Deus diz, não. Essa pessoa é descompromissada. Essa pessoa não tem compromisso. Essa pessoa não é fiel no compromisso dela comigo. Ela simplesmente prioriza a vida dela e deixa as coisas do reino do lado. Quantas coisas, irmãos, quantos compromissos da regional que o pastor Joel estabeleceu que chocaram com a minha agenda, chocaram com coisas que eu tive que simplesmente tirá-las e obedecer. Quantas coisas. Porque eu sei quem me chamou e por que eu fui chamado. Agora, muitos que no percurso perdem a direção. Aí ele coloca aqui, eu vou concluir, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e aqui está aqui, esposa, mulher. Vai ali e pergunta para Fernanda quantas vezes eu desagradei ela. Pergunta quantas vezes. Ó, quer voltar para casa de sua mãe? Volta. Quando eu fui casar com ela, antes de casar, eu chamei ela numa praça, antes de casar. Eu ia pedir a mãe e o pai dela, chamei ela e falei, eu vou ser um pastor. Não vou fazer faculdade, não vou ser engenheiro, eu vou ser um pastor. Nós vamos morar numa casa sem banheiro, vai chover em cima da gente, é isso que você quer para a tua vida? Eu vou lá pedir tua mãe, mas eu vou ser pastor, é isso que você quer? Quer. Fui lá pedir a mãe dela, só que ela achou que isso não ia acontecer. Fomos morar numa casa sem banheiro, num quartinho que quando chovia molhava a gente. Ai! Opa, lembra? Está se rebelando. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Então presta bem atenção. Quantas vezes a gente tem que se colocar, irmãos, em posicionamento e dizer, eu obedeci, eu chamei. Deus me chamou, Ele me convidou, Ele já me avisou. Ele já me chamou, ele já me avisou do que eu tenho que fazer. Agora, o que você está fazendo para se preparar? Ou você já se agarrou a uma desculpa? Já sei o que vou dizer. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso porque eu tenho esse problema, não posso porque eu estou com essa dificuldade. Se agarrou a um tipo de desculpa. Observe que não é só adultério, pecado, fornicação, essas coisas que vão nos tirar do reino dos céus. Mas estabelecer prioridades que não sejam prioridades do reino de Deus. Cuidado, irmãos. Preste atenção no que Deus já te falou com você. Porque vai chegar a hora dele dizer, é agora, e aí, você vai estar preparado? Você vai estar pronto? Existe um tempo entre o que Deus falou e a hora dele te pedir o que ele falou. Cabe a nós, desde o dia que ele disse, estarmos preparados. Para que a hora que chegar, eu e você dissermos a ele, estamos prontos. Agora, se você está agarrando-se à desculpa, às situações, muito cuidado, porque ele pode simplesmente dizer, esse não é mais o meu amigo, esse eu já não conto com ele, esse eu já não tenho mais compromisso com ele, e Deus vai convidar outra pessoa. Foi isso que a Bíblia diz. Sai agora e chama qualquer pessoa no caminho. Coxo, paralítico, doente, chama quem você encontrar. Isso foi para Israel na época. Israel era o convidado. No tempo que Jesus se manifestou, eles rejeitaram o reino.
não aceitaram o reino de Deus. E aí vai para os gentios agora, convida aqueles que não são. Mas isso continua sendo para os nossos dias. O Senhor te convidou um dia, mas você se lembra que tem uma festa marcada para você ir, que é um compromisso marcado? Olha, eu não sei você, mas eu sei que eu vou participar das bodas lá na eternidade do Cordeiro, irmão. Eu estou ligado nessa festa. Esse convite eu não perco. Mas tanta gente já se esqueceu dessa festa. Tanta gente já se esqueceu desse momento. Tanta gente nem se lembra que lá está uma mesa com papel escrito, reservado. É tão gostoso isso, quando eu chego num lugar e eu vejo reservado para a família do pastor. Pensa bem, lá no céu o Cordeiro de Deus já colocou uma mesa com teu nome te esperando. Mas segundo a Bíblia, se você não for digno, vai sentar outro no teu lugar.